Neymar já está 100%? Já podemos contar aí com o Neymar para a Copa de 2026? Isso tudo e muito mais você vai ver aqui neste vídeo. Enrola a bola! Eu sou o Breno Moura E eu, David Pietro. e sejam bem-vindos ao Show do Intervalo. Galera, e hoje vamos mergulhar aqui fundo na situação atual do nosso craque Neymar, que está de volta ao Santos e tentando aí reconquistar o espaço na seleção brasileira para a Copa de 2026. E esse é um assunto quente, né, David? O Neymar é um nome que sempre gera debate. Será que ele ainda tem lenha para queimar? Como é que está o físico do homem? E o comprometimento? Vamos analisar tudo isso e projetar o impacto dele até a Copa do Mundo de 2026, que ele mesmo já disse que será a sua última chance de levantar a taça. E eu também acho, porque o cara quase não está sendo nem convocado, né, para de 2026 agora, quem dirá para 2030. 2030 ele já vai estar com as pernas estiradas, tomando cerveja e fazendo mais nada. Descansando, né? Descansar, né? Que o cara não é de ferro. Com certeza já vai estar aposentado. Breno, o Neymar voltou ao Santos em janeiro de 2025, depois de uma passagem bem conturbada aí pelo Al Hilal. Lá, ele jogou só 7 partidas em 18 meses. 1 ano e meio e 7 partidas, boy. Cara, ei, o prejuízo foi grande pra lá, foi? Foi demais, mano. Muito por causa aí das lesões. A mais grave foi em outubro de 2023, quando ele rompeu o ligamento aí cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo, ficando aí por fora quase um ano. Agora, de volta ao Brasil, ele tá tentando recuperar a forma física e o ritmo de jogo. E aí, Breno, o que tu acha aí dessa volta de Neymar? Cara, eu acho que a volta dele ao Santos foi uma jogada inteligente do Neymar. Ele precisava de um ambiente onde se sentisse em casa para poder reconstruir a confiança e o físico, e o Santos já esse espaço, né? No Santos ele tá jogando no Campeonato Paulista, que apesar de ser menos competitivo que as grandes ligas, é um pouco perfeito para recuperar o ritmo. Ele já disputou uns 15 jogos agora em 2025, com mais de 3 gols e 3 assistências, mas o mais impressionante é que em 2 desses jogos ele ficou 90 minutos em campo sem ser substituído. Isso mostra que o físico tá voltando, mas ainda não o Neymar de 2015, né? E ele teve outra lesão, e depois dessa lesão aí, ele teve tempo para se recuperar. Agora no Mundial de Clubes, ele ficou, em vez de participar do Mundial, ele foi convidado, né, para jogar pelo Fluminense, mas ele disse que ia se recuperar para voltar à forma física e tal. Ele se recuperou e tá jogando aí, eu acho que já faz umas 4 partidas que ele tá direto aí jogando nos 90 minutos, depois da primeira lesão, né? Porque antes ele só tinha jogado 2 partidas, 2 ou 3 de 90 minutos, e agora sim tá conseguindo dar uma sequência maior. E quem sabe aí a gente vai ver o Neymar Júnior de volta e conseguindo espaço para quem sabe aí voltar para a seleção brasileira, que Carlo Ancelotti tá de olho nele para ver se realmente o cara ainda tem linha para queimar, né, cara? Com certeza, né? E nesse ponto aí do físico do Neymar é crucial. O Neymar tem 33 anos agora e vai estar com 34 aí na Copa de 2026, Breno. Ele mesmo aí admitiu, né, que tá trabalhando duro para voltar da melhor forma física, mas as lesões recentes preocupam ainda, né? Além aí do joelho, ele teve uma lesão muscular na coxa em março de 2025, que tirou dos jogos contra a Colômbia e a Argentina pelas eliminatórias. E mais, Breno, recentemente ele testou positivo aí pro Covid-19, que atrasou ainda mais aí o retorno à seleção. É muito preocupante o histórico dele, né? Porque o cara parece que tá com uma mazela aí, que é voltando de uma lesão e já entrando em outra, e quando não é lesão, ainda é Covid, o cara aí precisa se benzer, rezar, orar, não sei, pra uma igreja, porque o negócio tá brabo. O Neymar sempre foi um jogador que depende muito de explosão, do drible, da agilidade. Lesões como o do ligamento cruzado são devastadoras para esse tipo de atleta, que é um craque sem limites. Ele voltou a jogar sim, mas ainda não tá naquele nível que a gente viu no Barcelona, por exemplo. Quando ele formava o trio MSN, que foi uma das coisas mais lindas que a gente viu aí, ele fazendo o trio junto com o Messi e o Suárez. No Santos ele tá mostrando qualidade nos chutes de falta, escanteios, que ele cobrou gol olímpico, né? Mas no jogo aberto ele ainda tá sentindo dificuldade aí para fazer a diferença na área, sabe, adversário. Isso levanta umas questões, porque cada passe que ele dá é mágico. O cara tem uma visão de outro mundo, ele consegue com um toque deixar outro cara na frente do gol, mas ele não tem, por enquanto, né? A gente tá esperando que isso volte, mas ainda não tem aquelas arrancadas para dar aqueles dribles bonitos que ele sempre fez. A cabeça dele até pensa rápido, mas o corpo, infelizmente, ainda não tá acompanhando o que ele pensa. E falando, Breno, em comprometimento, esse é outro ponto que sempre gera discussão. Neymar já foi criticado por algumas atitudes aí fora de campo, como festas e polêmicas, mas ele tá mostrando aí um lado diferente agora. Ele disse em uma entrevista, Breno, que voltou pro Santos aí para resgatar a alma do futebol. E agora ele tá focado em deixar aí um legado. Ele também falou que a Copa de 2026 é a última chance aí dele conquistar o título mundial com o Brasil. Eu acho que o Neymar deveria estar mais maduro, ele passou por momentos difíceis, né? Como a derrota para a Croácia aí em 2022, que ele disse que destruiu psicologicamente, né? Mas como é que não destrói? O cara aí foi praticamente o herói do jogo. Quando chegou na prorrogação, meteu aquele gol que ia fazer o Brasil sair na frente e ir para a próxima fase.
Só que fizeram besteira o resto do time, que ele não consegue jogar por todos, né? E acabou aí levando um gol, o Brasil, faltando 4 minutos para acabar a partida. Isso aí foi decepcionante e mexeu com todo mundo, né? Que fez Por causa de um, todo mundo pagou. fez o Brasil ser eliminado nos pênaltis aí pra Croácia. Agora ele parece aí estar mais focado. Ele assinou com o Santos até o fim de 2025, com a opção de estender até a Copa de 2026. E disse que não tá lá só pra passear. O fato dele jogar os 90 minutos em alguns jogos mostra que ele tá se dedicando fisicamente, mas o comprometimento vai ter que ser total. Porque a concorrência na seleção tá pesada. Tem o Vinícius Júnior, tem Rafinha, Rodrigo, o Henrique, João Pedro. Meu amigo atacante, a gente tá cheio. E o meio de campo também tá bastante recheado, que o Neymar pode joga muito aí nessas posições aí do meio pra frente. O Brasil aí tá cheio de opções aí pra essas posições, mesmo a gente sabendo que Neymar é fora da curva, é até melhor do que esses outros jogadores. Se ele não tiver com as condições físicas ideais, não tem como ele tomar a vaga de um deles, porque, querendo ou não, o talento dele ele tem de sobra, mas ele precisa de resistência para aguentar toda a partida, né? Então, se ele não tiver todos os requisitos, infelizmente, ele vai ficar fora da Copa, e isso é algo que eu não quero. Eu quero ver o nosso Neymar Júnior aí brilhando pelo menos uma última vez na Copa do Mundo, entregando tudo, porque a gente tá com um time muito talentoso. A seleção brasileira tem um elenco aí de estrelas, agora sendo comandado por Carlo Ancelotti, só um dos melhores técnicos do mundo. Apenas se a gente tiver o nosso Neymar craque de volta, esse vai ser o melhor momento para ele conseguir trazer a Copa do Mundo aí pra gente, mas ele tem que estar 100%, né, mano? Verdade, Breno. E por falar aí na seleção, né, o técnico Carlo Ancelotti tá sendo muito bem cauteloso com o Neymar. Ele não convocou aí o Neymar para os jogos de junho contra o Equador e Paraguai, priorizando, né, os jogadores que estavam 100% fisicamente. Mas o Ancelotti aí já deixou claro que quer contar com o Neymar no futuro, desde que ele esteja em forma, né, Breno? Neymar agora parece assim, tá em forma, assim, entre aspas, porque ele tá começando a aguentar aí os 90 minutos. E isso daí, será que seria já o suficiente para o Carlo Ancelotti convocar ele? Ele não tá, tipo, no nível dos outros jogadores, assim, como eu falei, de explosão e tal, e de ser o mesmo Neymar de antigamente. Mas pelo menos 90 minutos o cara tá aguentando. Será que esse já é um requisito que já faz o Ancelotti convocar ele agora na próxima data FIFA que vai ter aí? Nós veremos aí os próximos capítulos e vamos ver o que vai acontecer caso o Neymar não seja convocado. Eu acho que ele vai ficar muito bravo, mas fazer o quê, né? Tem que trabalhar para conseguir conquistar lá o seu espaço na seleção. Não tem mais isso de cadeira cativa. O Neymar pode sim ser uma peça-chave aí na seleção, mas não como protagonista de antigamente. O Dorival Júnior, antes do Ancelotti, já tinha dito que Neymar pode jogar mais recuado, como um meio armador, distribuindo passes para jogadores rápidos como Vinícius Júnior e Rafinha. Ele não precisa mais ser o cara que carrega o time nas costas, mas sim aquele maestro que organiza o jogo e decide momentos cruciais. A questão é, será que o físico dele aguenta o tranco de uma Copa do Mundo, que é uma competição intensa, com jogos muito em cima um do outro? Breno, esse é o grande ponto aí de interrogação, né? E tem outro detalhe, Breno, o Neymar também falou aí que a Copa de 2026 vai ser a última dele e ele tá sonhando em reviver o trio MSN, com o Messi, o Suárez, talvez no Inter Miami ali, antes do Mundial. Isso mostra que ele tá pensando em todas as possibilidades para chegar aí voando na Copa. Mas, por outro lado, ele tá enfrentando críticas. Alguns dizem que ele não entregou tudo que podia na carreira, que o talento dele era para ser maior do que o Messi e do Cristiano Ronaldo. Essa crítica é meio injusta, David. O Neymar é o maior artilheiro da história da seleção brasileira, com 79 gols em 128 jogos. O maior assistente em jogos internacionais também. Ele ganhou a Libertadores, a Champions, o Ouro Olímpico. O cara tem um currículo absurdo. O problema é que as lesões e algumas escolhas, como ir pro PSG e depois pro Al Hilal, atrapalharam a continuidade dele no topo. Infelizmente foi o que aconteceu. Mas dizer que ele não entregou, acho que é exagero. Ele ainda é uma lenda e se ele chegar bem na Copa de 2026, pode calar a boca de muita gente. Eu concordo plenamente. E para fechar aí, vamos projetar um impacto do Neymar na Copa de 2026. Se ele recuperar o físico e o ritmo, ele pode ter aquele diferencial para o Brasil, que ainda não ganhou o Mundial desde 2002. Mas se as lesões continuarem, o Brasil tem outras estrelas para assumir aí o protagonismo. David, se o Neymar chegar a 80% do que ele já foi, já vai ser um baita reforço. Ele não precisa ser o melhor do mundo, mas pode ser o cara das jogadas decisivas, dos passes que ninguém espera, ou até de uma cobrança de falta, ou pênalti, que ele é especialista. Não tem como você dizer que existe outro batedor de pênalti melhor que o Neymar. O cara aí não erra um. O Brasil tem um elenco jovem e talentoso, mas a experiência do Neymar aos 34 anos pode ser o toque de classe que falta ainda lá na seleção pra gente sonhar com o Hexa. Agora ele precisa se cuidar porque o histórico de lesões está aí e a Copa do Mundo não perdoa. É isso aí, galera. Então essa é a nossa análise aqui da fase atual do Neymar e do que ele pode trazer para o Brasil até a Copa de 2026. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. O Neymar vai brilhar de novo ou tá na hora de passar o bastão? Não esqueça aí de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo.
É isso, pessoal. Fiquem ligados porque o futebol não para e a gente também não. Até a próxima.